Já parou pra pensar quanto vale cada finalista? Quanto vale cada elenco? Isso aqui é assustador. O Fluminense, nesse momento, o elenco tá valendo em média de 550 milhões de reais. Enquanto a gente tem um PSG do outro lado da chave com 7,15 bilhões. Bilhões com B. Aí a gente olha pro Chelsea, que é o nosso rival, né? Quem o Fluminense vai enfrentar na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. A gente tem simplesmente o Chelsea. O Chelsea, que o elenco dele custa hoje 8,11 bilhões de reais. Do outro lado tem o Real Madrid. Talvez, acredito eu, que o time mais valioso do planeta. 8,56 bilhões. Então você pega o Fluminense com 550 milhões e compete. Bota o Fluminense dentro de uma jaula, dentro de um ringue, para lutar contra esses bilionários. E aí a gente entra num ponto crucial, pelo menos contra o Chelsea. Cara, é muito claro, assim, é muito nítido o que a gente está enfrentando. É o confronto da história contra o confronto do dinheiro. Ponto final. Sabe? O que o Fluminense vem fazendo, gente, eu já falei isso nos outros vídeos, mas eu vou continuar falando. O Fluminense já fez a história. A história já foi escrita. O Fluminense, por mais que seja eliminado, independente do que aconteça contra o Chelsea, o Fluminense foi o único brasileiro a ficar com o menor orçamento do Brasil. O time que menos se reforçou. O time com um elenco mais barato. O que o Fluminense fez, nenhum ser humano, tirando a torcida do Fluminense que tem uns malucos da cabeça, que é isso mesmo, tem que torcer. Se você olhasse na mídia, ninguém daria que o Fluminense estaria na semifinal. Colocaria o Flamengo. Se o cara pudesse apostar o dinheiro dele, a vida dele, ele apostaria no Flamengo. Aí apostaria no Palmeiras. Sabe? No Fluminense. Fluminense na semifinal. E detalhe, não só o Fluminense na semifinal, como todos os outros eliminados. Improvável. A história já aconteceu, a história. A história está diante dos nossos olhos. Só que essa história ela pode ficar mais bonita. Essa história pode virar documentário na Netflix, documentário assim, no mundo inteiro. Uma coisa que eu quero falar com vocês, antes da gente continuar, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. O Fluminense já arrecadou nesse momento 348 milhões de reais. O Fluminense é o time do futebol brasileiro que mais arrecadou dinheiro em premiações na temporada. E lembrando que o Fluminense passado, né, no caso da semifinal para a final, a premiação é de mais de 500 milhões de reais. Quase 1 bilhão, meio bilhão de reais que o Fluminense vai arrecadar nesse Mundial de Clubes, caso chegue na final. E aí o Fluminense já arrecadou mais do que o Palmeiras, mais do que o Flamengo e mais do que o Botafogo. E todos os outros clubes que você está vendo aí embaixo. Isso é muito importante para um time que não tem SAF, para um time que não tem ajuda da mídia, para um time que não tem um bilionário que chegou e comprou, para um time que não tem investidor. Isso aí é sensacional. Mas o que eu quero falar com vocês, eu vou voltar para essa imagem, que é uma imagem forte. O Fluminense tá aí, ó, jogando praticamente uma Champions League, né? Vamos dizer que o Fluminense joga hoje uma Champions League. A internalização, que a gente tanto fala, do Fluminense, ela acontece. Ela acontece, é muito nítido. Quando o Fluminense se reúne, e assim, essa imagem, ela chocou o mundo inteiro assistiu essa imagem, viu essa imagem. Um time brasileiro com um orçamento minúsculo, uma zebra da competição, pega a bandeira do Fluminense e coloca no meio do campo, e todos os jogadores, e não só jogadores, se você reparar bem, tem funcionários também, em volta do campo, e começam a orar e comemorar. Essa é a imagem do Mundial. O mundo inteiro tá vendo isso. Então, assim, a internalização do Fluminense, ela tá sendo feita, e com maestria. Porque se tivesse 3 brasileiros ou 2 brasileiros no Mundial de Clubes junto com o Fluminense, a atenção estaria dividida. Óbvio. As mídias do mundo inteiro estariam estudando o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras se tivesse. Mas não. Não, gente. A gente tá falando que só sobrou um time da América inteira no Mundial de Clubes. Então, sim, jornalistas que cobrem, por exemplo, o Chelsea estão nesse momento estudando o Fluminense, estão falando do Fluminense. Sabe? Jornais do mundo inteiro estão analisando que time é esse do Fluminense. Vamos começar a estudar. Quem é esse cara? Quem é esse técnico? Esse Renato Gaúcho? Pô, ele tem uma história aqui com um tal de gol de barriga. E começam a ligar e começam a contar essa história para o mundo inteiro. E eu afirmo, o Fluminense nunca
nunca na história, nunca foi tão assistido como está sendo agora. Nunca aconteceu isso. Nunca. Ah, mas antigamente... Sim, de verdade. Eu afirmo com toda... Eu acredito até que o Fluminense tenha feito histórias, sim, surreais. Por exemplo, no Mundial de 52, sabe assim, quando colocou 200 mil pessoas dentro do Maracanã contra o Flamengo. São histórias lindas do futebol e gigantes. Mas a gente tá falando de 2025, aonde todo mundo tem um celular, aonde todo mundo tem um computador, aonde o mundo é conectado por aqui, ó. O mundo é conectado por esse negocinho aqui, quadradinho, tá vendo? Chamado celular. Todo mundo tem. Então eu acredito que hoje o mundo conhece o Fluminense. Hoje, o mundo inteiro. Se você perguntar pra qualquer torcedor de qualquer time do planeta, eles vão falar assim, pô, o Fluminense tá na semifinal, né? E aí, cara, assim... Um possível título eleva isso que eu tô falando a 1000%. A 1000%. Eu não gosto muito de ficar... Eu fico até, assim, ansioso e com uma certa dificuldade de falar. Eu me emociono toda vez que eu penso que quando isso pode acontecer. Toda vez que eu penso que isso pode acontecer, eu me emociono. De ver a cena, de tudo, assim... É inimaginável o sentimento. Inexplicável. Caso o Fluminense seja campeão, e é óbvio que é um passo de cada vez, o Chelsea vai ser um jogo difícil pra cacete, como eu venho falando quando foi contra o Hilal, contra a Inter, contra o Borussia. Foi difícil, nada foi fácil. Nenhum jogo foi fácil. Não teve nenhum jogo que o Fluminense jogou tranquilo. Não teve. Todos os jogos foram difíceis. A gente tá falando da Copa do Mundo. Copa do Mundo não tem jogo fácil. E aí o Fluminense vai pegar o Chelsea, que eu acabei de te mostrar que é um time que só tem um orçamento menor do que o Real Madrid. Isso se passa e ganha, irmão, aí você pode realmente chegar e falar assim, olha, o Fluminense hoje é um dos maiores times do mundo, se não for o maior. Comparando competições, porque assim, não existe competição maior do que essa. De clubes? Não tem. Me fala uma. Ah, a Champions League é maior? Não é maior. A Champions League é uma competição da Europa como se fosse a Libertadores pra gente. Então assim, a gente tá falando de Copa do Mundo de clubes. Algo que vai acontecer de 4 em 4 anos. Sabe? A dimensão, a proporção, o dinheiro é maior, a premiação é maior, tudo é maior. A exposição é maior, a competição é maior, são mais times. Quando ficamos sabendo que o Mundial de Clubes teria acho que 32 times, não era um negócio... Acabou. Agora nenhum brasileiro mais vai ser campeão mundial. Todo mundo falou isso. O flamenguista, o tricolor, todo mundo falou assim... Cara, agora ferrou, irmão. Agora, para um brasileiro ser campeão, vai ser impossível. Impossível, porque, pô, você vai ter que ganhar de 4 europeus, praticamente. O Fluminense não perdeu para nenhum europeu. Para você ser campeão da Copa do Mundo de Clubes, teoricamente, você tem que não perder e vencer de 4 europeus ou 5. Ah, o Fluminense pegou o Borussia, não perdeu. Jogou contra a Inter, venceu a Inter. Contra o Al Hilal, que eu coloco no mesmo patamar de um europeu, porque é um time da Ásia com um dinheiro europeu e um elenco europeu. Aí vai pegar agora o Chelsea. Passou do Chelsea, vai pegar mais um europeu. Ou seja, 5, irmão. Qual é a chance de um time brasileiro ganhar de 5 europeus? Qual é a chance? Quase zero. Eu concordo. Mas o Fluminense tá fazendo isso. O Fluminense tá fazendo a história. Por isso que eu falo pra você, a história já foi feita, cara. A história já foi feita. Agora, ela pode ficar mais bonita. Ela pode ficar muito mais bonita. Muito mais bonita. E é por isso que eu deixo aqui publicamente a minha promessa pra vocês. Eu tava incomodado que eu falei assim, cara, eu tenho que... Eu fiz um negócio do cabelo, eu falei, não, cara, eu vou fazer porque deu certo na Libertadores, na Recopa, eu vou botar o branco de novo. Deu certo quando o Fluminense tava brigando pra não cair, eu falei, cara, eu vou botar o cabelo da sorte e tal, aquele negócio, né? Mas eu quero fazer uma promessa maior e deixar público aqui pra vocês. Eu não tenho tatuagem nenhuma, tá? Podem ver, eu não tenho tatuagem nenhuma no corpo. Nunca fiz tatuagem nenhuma. Eu sempre tive uma vontade de ter, mas assim, a minha mãe, sabe? Um carinho muito grande pela minha mãe. E se tem uma coisa que eu obedeço ela desde que eu nasci, é isso, cara. Ela odeia tatuagem. A mãe diz que, cara, assim, é a morte pra ela ter tatuagem.
Não, meu filho, não faz, pelo amor de Deus, não sei o que e tal. Eu já tentei fazer, mas aí na hora eu falei, pô, cara, minha mãe e tal. Mas, desculpa, mãe. Desculpa. Prometo continuar sendo um bom filho, prometo continuar honrando a senhora em todos os lugares do mundo, aonde eu for, pra sempre. Mas, se o Fluminense for campeão, sonhar, profetizar e realizar será feito no meu corpo, eternizado por essa Copa do Mundo de Clubes. Eu farei uma tatuagem do Fluminense no meu corpo, deixarei marcado pra sempre, porque, assim, não é normal. Não é normal. O que já aconteceu não é normal. Ser campeão dessa competição é algo, sim, que não tem o que falar. É pra realmente o mundo inteiro, até os nossos rivais que estão secando, parar e falar assim: é pro mundo sentar e bater palma e admirar. Tem coisas... Sabe quando você vai em um lugar bonito que você para assim e fala, porra, cara, olha que lugar bonito. Uma praia, sei lá, uma montanha, uma trilha. Que você chega lá no topo e você fala assim, cara, cansei, mas olha que paisagem bonita. Com certeza você já foi em um lugar assim que você subiu. Uma trilha, pra quem gosta de trilha, né? Você sobe uma trilha, cara, você chega lá em cima e fala, caraca, foi cansativo, irmão, bolsa pesada e tudo, mas olha só essa vista, cara. Aí você tira aquela foto bonita. Mais ou menos o que pode acontecer. Mas calma, vamos um passo de cada vez. Mas a minha promessa está clara pra vocês aqui. Dito isso, vamos passar. Sobre a internalização da marca, eu nunca vi, cara, assim, de verdade, um jogador com tantas câmeras apontadas pra ele do Fluminense. Nunca vi. Nunca vi. E essa imagem me deixa feliz, porque o mundo inteiro tá pesquisando, como eu falei pra vocês, e olhando para o Fluminense. E de outro lado me deixa preocupado, né? Deixa preocupado com as propostas que vão chegar pro John Ares depois desse Mundial. Mas vamos orar e rezar para que o John Ares esteja muito feliz no Fluminense ao ponto de recusar qualquer proposta. Mas é isso. Se inscreve no canal, tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo. Não esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhuma notícia do Fluminense. Dito isso, seremos.